Olá, estudante, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje, o tema vamos falar sobre números decimais e suas operações. Vale a pena recordar os vídeos anteriores, na qual falamos sobre frações e a transformação de números fracionários em números decimais. Isso muito te ajudará. Bem, quando falamos de operações entre números decimais, nesse vídeo, vamos tratar da adição, da subtração, da multiplicação, da divisão, da potenciação e da radiciação. Mais uma vez, sempre que você tiver dúvidas, por favor, nos procure, estamos disponíveis para auxiliá-los. Então, dando início à nossa atividade, vamos falar então de adição. E a adição entre números decimais, ela é interessante. Talvez vocês recordem de que, na época de escola, os professores diziam, coloquem vírgula debaixo de vírgula. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos fazer aqui 2,45 mais 3,972. Ou seja, 2 inteiros e 45 centésimos mais 3 inteiros e 972 milésimos. Bem, primeira coisa, por que nossos professores, nossas professoras, falavam para a gente colocar vírgula debaixo de vírgula? Então, aqui eu vou colocar a minha soma neste formato em que nossos professores diziam. E é importante que a gente faça isso, porque, observe, nós vamos ter aqui o 2 e o 3 são unidades. Logo depois, vamos ter o 4 e o 9, que são décimos. Em seguida, teremos o 5 e o 7, que são centésimos. E eu vou ter aqui, por último, o 2, que é um milésimo. Então, quando colocamos vírgula debaixo de vírgula, garantimos que unidade fique debaixo de unidade, que décimo fique debaixo de décimo, centésimo abaixo de centésimo e milésimo abaixo de milésimo. Ou seja, nos permite fazer as operações mais facilmente. Alguém pode falar assim, tá, mas entre os milésimos aqui, ó, eu vou ter só o número 2, eu posso preencher com 0 aqui. Tanto faz, tá? Fica a seu critério. E aí fazemos a operação como se não tivessem vírgulas. Então fazemos 0 mais 2, 2, 5 mais 7, 12, vai subir 1, né? 1 mais 4, 5, 5 mais 9, 14, vai subir 1, 1 mais 2, 3 mais 3, 6. E a vírgula também ficará na sequência. Tá? Essa é a principal dica quando eu faço a soma ou adição de números decimais. Neste mesmo raciocínio, vamos pensar na subtração. Vamos fazer, por exemplo, 4 inteiros e 3 décimos, menos 2 inteiros e 127 milésimos. Neste caso, assim como a adição, a orientação para colocar vírgula debaixo de vírgula continua valendo. Vai ficar 4 inteiros e 3 décimos, menos 2 inteiros e 127 milésimos. A justificativa de colocar vírgula debaixo de vírgula é a mesma da adição, para que a unidade fique debaixo de unidade, décimo debaixo de décimo e assim por diante. Neste caso, observe, para que eu possa fazer a operação, é interessante que a gente complete as casas decimais faltantes com 0, uma vez que eu vou precisar visualizar esse valor. Porque, observe, eu não consigo fazer 0 menos 7 entre números naturais. Então, eu tenho que pegar, entre aspas, o valor emprestado, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar do 0, não posso, vou pegar do 3. O 3, que é 3 décimos. Vou ficar com 2 décimos para que eu tenha 10 centésimos. Mas eu tenho que ainda emprestar para o outro lado, né? Então, os 10 centésimos viram 9 centésimos, para que eu tenha agora 10 milésimos. Agora eu consigo fazer a operação. E observe que esse processo de pegar emprestado, que a gente sempre diz pegar emprestado,
é o mesmo daquela adição e subtração, no caso da subtração, das operações sem vírgula, tá? Então, assim, não é porque tem vírgula que vai ser diferente nesse caso. Então, 10 menos 3, eu dei a resposta. 10 menos 7, 3, 9 menos 2, 7, 2 menos 1, 1. Aí, ó, eu posso até baixar logo a vírgula. E 4 menos 2, 2. Ok? Então, para adição, para subtração, vírgula debaixo de vírgula. E para igualar o número de casas decimais, a gente pode preencher zeros. Na adição, é opcional. Na subtração, vai ser um procedimento que vai muito te ajudar. Ok? Dando sequência, vamos pensar então na multiplicação. A multiplicação, vamos pensar aqui na multiplicação. 2,4 vezes 7,53. 2 inteiros e 4 décimos vezes 7 inteiros e 53 centésimos. Neste caso, pessoal, eu até posso fazer vírgula debaixo de vírgula, tá? Não tem problema. Mas, vocês vão perceber que na multiplicação, essa situação não vai ser preponderante, não vai ser fundamental. Tá? O importante aqui é que a gente faça uma multiplicação dos valores, como se não houvesse vírgula. Ou seja, é como se eu estivesse multiplicando 24 vezes 753. Vamos fazer aqui a multiplicação, tá? 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 5 vezes 4, 20, sobe em 2. Aqui, ó, para a gente não confundir, 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 7 vezes 4, 28. Aí sobe em 2, que é outro 2 aqui, né? 7 vezes 4, 14. Mais 2, 16. Vale a pena recordar que, neste caso, também poderia ser feito trocando a ordem. Na multiplicação, a propriedade comutativa nos permitiria colocar 7,53 vezes 2,4. Tanto faz. Tá? E aí, na sequência, eu vou somar os valores. 2, desce aqui direto, 7, desce direto. 2 mais 8 dá 10, que vai subir 1. 1 mais 1, 2, mais 6, 8, e desce 1. Agora vem o que é importante em relação à multiplicação de números decimais. O meu resultado, como está aqui, ele não tem vírgulas. Porém, eu tenho que atribuir vírgulas. A dica é verificar aqui na multiplicação quantas casas decimais eu tenho. Observe, eu tenho aqui uma casa decimal e no segundo valor aqui eu tenho 2 casas decimais. Ou seja, na minha multiplicação eu tenho 3 casas decimais. Logo, na minha resposta, eu também preciso ter 3 casas decimais. Então, observe que, para eu ficar com 3 casas decimais, a minha vírgula deverá ficar entre o 8 e o 0. Além disso, também é muito importante perceber que, para ter noção se a gente colocou certo o resultado. Vamos lá, eu estou multiplicando 2,4 por 7,53. Se eu aproximar para baixo, eu tenho 2 vezes 7, que dá 14. Se eu aproximar para cima, eu vou ter 3 vezes 8, que dá 24. Como o meu valor está entre o 2 e o 3, e o segundo valor está entre o 7 e o 8, o meu resultado tem que ficar entre 14 e 24. Não é o valor exato no meio, mas não pode ser menor que 14 nem maior que 24. Tá? Se eu colocar a vírgula aqui entre o 0 e o 7, vai formar 180. Se eu colocar essa vírgula entre 1 e o 8, ia formar 1,8. Ou seja, isso nos ajuda, essa percepção de um possível resultado, a também perceber onde a vírgula deve ser colocada. Ok? No próximo, vamos pensar na divisão. Na divisão, vou fazer a divisão aqui de 2 inteiros e 4 décimos por 25 centésimos. Alguém pode falar assim, poxa, fazer operação com vírgula de divisão deve ser bem complicado. Então, vamos tentar fazer um procedimento que a gente possa tirar as vírgulas, tá? Vamos lá.
2 inteiros e 4 décimos divididos por 25 centésimos. Observe, pessoal, que aqui à esquerda, no meu dividendo, eu tenho uma casa decimal, enquanto no divisor eu vou ter duas casas decimais. Então, para que eu tenha, tanto no divisor quanto no dividendo, duas casas decimais, eu vou acrescentar um zero. Isso é importante. Ou seja, a primeira dica, iguale o número de casas decimais. Se porventura não tiver a mesma quantidade de casas decimais, preenchemos com zeros, aqueles que estejam faltando. Tá? Se tiver o mesmo número de casas decimais, ótimo, já está, o primeiro passo está feito. Por quê? Uma vez que eu igualo o número de casas decimais, o segundo passo é bem simples. É escrever o número, que agora aparece, sem a vírgula. Então, observe, 2 inteiros e 40 centésimos, sem as vírgulas, ficam 240. 25 centésimos sem as vírgulas, fica 0,25, ou apenas 25. Então, quando a gente faz isso, o que acontece? A gente já chega no resultado, já chega na estrutura da divisão, que nos permite fazer agora a operação sem as vírgulas. Então, 240 dividido por 25 dá 9. 9 vezes 25, 225, e sobram 15. Aí, como a gente sabe, né, quando tem um resto menor que o divisor, eu posso colocar uma vírgula, porque acontece? Esse 15, são 15 unidades, vai virar 150 décimos. Eu posso colocar um zero. 150 décimos dividido por 25, 6. 6 vezes 25, 150, e resto zero. A gente viu essa questão de colocar zero numa das videoaulas anteriores. Vale a pena recordar. Okay? Então, dica, igualar o número de casas decimais preenchendo zeros. Quando igualar o número de casas decimais, escreve o número que resultou sem a vírgula, e aí divide novamente, que o resultado já será obtido. Okay? Potenciação. Vamos pensar na potenciação. Por exemplo, 1,2 ao quadrado. O que é uma potenciação? É uma multiplicação que a base indica a multiplicação e o expoente indica quantas vezes eu vou fazer essa repetição. Ou seja, vai ficar 1,2 vezes 1,2. Então, é uma multiplicação. 1,2 vezes 1,2. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somou 4, 4, 1. Lembrando, na multiplicação, eu vou ter aqui duas casas decimais, então eu preciso ter na minha resposta também duas casas decimais. Tá? Então, se fosse expoente 3, expoente 4, eu só fazer repetir isso. Tá? O que eu vou chamar a atenção é se a gente tiver um expoente negativo. Então, um exemplo, eu tivesse 1,2 elevado a menos 2. Neste caso, vou até pagar aqui a anterior, neste caso, o que acontece? A gente precisa, para poder facilitar, porque quando eu tenho um expoente negativo, eu tenho que inverter a minha fração, e nesse caso eu não tenho fração. Então, eu vou pegar o 1,2 e vou escrever em forma de fração. Lembrando, eu escrevo o número sem a vírgula, e como eu tenho uma casa decimal, eu vou colocar o 10 embaixo. Se eu tivesse duas casas decimais, colocaria 100, 3 colocaria 1000 e assim por diante. Ou seja, então eu vou ter 1,2 é o 12 décimos elevados a menos 2. Aqui não botei o resultado, né? 1,44. Então, para o expoente negativo virar positivo, eu tenho que inverter. Ou seja, o que era denominador, agora é numerador, e o que era numerador vira denominador. E agora o expoente que era negativo virou positivo. Bem, agora eu faço tanto o numerador quanto o denominador elevados ao meu expoente. Vai ficar 10 ao quadrado dividido por 12 ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100, 12 ao quadrado dá 144.
Aqui no caso dá até para simplificar, né? Dá para dividir por 2, dá para dividir por 4, e assim por diante. Tá? Então, toda vez que tiver uma potência e tiver expoente negativo, no número decimal é mais fácil transformar em fração. Assim como na radiciação. Se eu tenho, por exemplo, a raiz quadrada de 0,25, é mais indicado que a gente transforme isso em uma fração. E neste caso, para eu escrever o número sem a vírgula, e como eu tenho duas casas decimais, eu vou colocar 100 embaixo. Agora eu consigo fazer a raiz do numerador e a raiz do denominador. A raiz de 25, a gente sabe que é 5. A raiz do 100 é 10. Se eu simplificar 5 aqui e 10, dá 1 meio. Opa, mas será que toda raiz vai ter um resultado exato, ou seja, eu vou conseguir chegar no resultado assim sem raízes? Não, tá? Se eu tenho, por exemplo, 0,4, ficaria a raiz de 4 décimos, tá? Aí eu poderia fazer a raiz do 4 sobre a raiz do 10. A raiz do 4 é 2. A raiz do 10 não é um valor exato, é um número racional, vale a pena deixar como raiz. Aí, numa videoaula posterior, extra, eu vou explicar a vocês como é que a gente racionaliza o denominador, ou seja, como é que a gente vai para escrever a fração numa situação em que, como eu tenho uma raiz no denominador, eu tiro essa raiz do denominador, mantendo os resultados, os meus resultados. Tá joia? Mais uma vez, espero ter contribuído com vocês. Dúvidas, por favor, nos procure. Estamos sempre disponíveis para ajudar. Um grande abraço a todos e até a próxima.